Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Felipe Genari, estou aqui com vocês hoje para falar, sobre portfólio e qual que é a função, o papel do portfólio aqui no processo seletivo. Eu vou fazer aqui uma breve introdução, falar um pouquinho daqui para fora, brevemente explicar sobre o processo seletivo e depois vou convidar minha colega Catarina Abreu, que é especialista em portfólio e vai explicar, tudo para vocês aí de qual que é o papel do portfólio. No final, ela vai abrir para as perguntas e eu volto também para ajudar nessa parte de perguntas e respostas. Para quem está começando a nos acompanhar agora, ainda não conhece tão bem a Daqui para Fora, nós somos uma consultoria que desde 2001 prepara estudantes para fazer graduação fora do Brasil. Nesses 23 anos foram quase 4 mil jovens através dos nossos programas. Eu, inclusive, fui um deles, fui cliente da Daqui para Fora. Já estou aqui desde 2014, então tive o privilégio de acompanhar muitas famílias ao longo desses anos. Na nossa equipe, assim como eu, tem muitos outros profissionais que também tiveram essa oportunidade de estudar fora do Brasil. Nossa equipe tem bastante experiência, conhece bastante do assunto. Eu acho que isso passa muita tranquilidade para as famílias, para os jovens aí que estão se preparando conosco. E o nosso maior motivo de orgulho, sem sombra de dúvidas, os resultados dos nossos alunos ao longo desses anos. Aqui algumas das principais faculdades onde já tivemos alunos aprovados. Outro ponto super relevante, a gente não tem vínculo comercial, parcerias, convênios com as faculdades. A nossa ideia é ajudar e orientar, cada um de vocês ou dos filhos de vocês para que eles sejam melhores candidatos e lá na frente selecione as melhores faculdades para eles. E nós atuamos nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e fora da Europa, no Reino Unido, em alguns dos principais países aqui. Nesses países, o nosso foco principal são faculdades que têm cursos em inglês, a não ser na Espanha e Portugal, que aí mais tranquilo aqui para nós brasileiros. Os últimos 2 anos tivemos resultados excelentes também, aqui as principais aprovações nas faculdades americanas e aqui nas faculdades da Europa e do Canadá. Então acho que tem sido bom trabalho com os alunos, com as famílias e os resultados consistentes têm aparecido. Sempre que eu mostro esses slides, eu estou conversando com os estudantes, acho que, ou os pais, gera aquela dúvida de: será que meu filho tem chance de estudar fora? Quais seriam as possibilidades dele dentro do que a gente planeja, da área de interesse, do orçamento planejado? Então, para isso, a nossa equipe desenvolveu uma avaliação de perfil. Ela é gratuita, eu coloquei no chat aqui para vocês terem acesso. Vocês respondem algumas perguntas, nota, área de interesse, país de preferência, algumas informações. E nossa equipe entra em contato com vocês por WhatsApp para passar um feedback de onde o aluno está bem, onde dá para evoluir. E aí muitas famílias depois agendam uma conversa conosco, onde a gente se aprofunda um pouquinho mais nessa avaliação e também tira as dúvidas de vocês, explicamos como podemos orientá-los melhor ao longo desse projeto. Mas vamos lá. Então, um breve resumo aqui do processo seletivo. Vocês vão ver que a gente fala isso bastante nos nossos eventos, até para que vocês, fiquem com isso bem gravados e entendam como que as faculdades vão avaliar cada estudante. O processo seletivo no exterior é dividido em duas grandes etapas. Eu vou explicar de uma forma bem ampla, tudo que pode ser avaliado nos diferentes países, mas é importante saber que, a depender do país, pode variar um pouco. O primeiro ponto é sempre o acadêmico. Média geral de notas, do nono até o terceiro ano. Também algumas provas. Para quem está pensando em faculdades, principalmente nos Estados Unidos, vai ser necessário fazer o SAT, o equivalente ao Enem norte-americano. Tem até algumas faculdades em outros países que podem considerar como parte do processo, podem ajudar você a fortalecer sua candidatura, mas principalmente nos Estados Unidos. Para qualquer país que o curso seja em inglês, vai ser necessário uma prova de proficiência. Hoje as mais comuns, TOEFL, IELTS, Duolingo, a prova de Cambridge. Enem, para quem pensa em Portugal, um acesso direto, e em algumas faculdades, na Europa, e muitas, basicamente todas no Canadá, vão exigir, vão considerar como parte do processo. E na Europa, finalmente, tem algumas faculdades também que podem ter uma prova específica, dependendo do curso ou dependendo do país. Muitas universidades também querem conhecer um pouco mais do perfil pessoal de cada um desses alunos. Para isso, vão pedir cartas de recomendação, em geral, de 1 a 3 cartas de professor e coordenador da escola. Vão avaliar as atividades extracurriculares, tudo que esse jovem já se envolveu fora do currículo obrigatório da escola. E essas atividades, além de você poder listar elas, elas acabam sendo importantes, porque elas servem de base para o que esse jovem vai falar sobre ele mesmo nas redações. Para cada universidade, você vai ter pelo menos uma, muitas vezes mais, 2, 3, 4 redações muito pessoais, com temas revelados com bastante antecedência, e os estudantes fazem essas redações de casa, não é em formato de prova. Por último, algumas universidades, não são muitas, podem pedir entrevista, geralmente com um ex-aluno da faculdade ou um admission officer, entrevistas por vídeo. E aí o nosso tema principal de hoje, que vai ser o portfólio.
E aqui eu vou convidar minha colega Catarina. Já está aqui conosco, Catarina? Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Felipe. Obrigada pelo convite, obrigada pela introdução. Prazer ter você aqui conosco. Depois eu volto mais tarde, pessoal. Boa apresentação, Catarina. Obrigado. Obrigada, Felipe. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre os portfólios, né? Importante frisar que a gente, quando eu estou mencionando os portfólios, a gente vai falar sobre os portfólios para universidades como das universidades artísticas, mas para cursos como arquitetura, design, design de moda, animação, e não os cursos como artes cênicas, né, teatro musical, que pedem auditions, né? Esse é um tipo diferente de portfólio, então que tem outro orientador, outra pessoa orientando, então não é sobre esse tipo de portfólio que nós falaremos hoje. A gente vai falar do portfólio que é mais de materiais voltados para desenho, pinturas, esse tipo de material. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, com uma apresentação. E, bom, sem mais delongas, vamos lá, né? O que que é esse portfólio, né, que as universidades vão pedir, né? Então, o portfólio, ele vai ser uma coletânea de trabalhos realizados pelo aluno. Ele, assim como os documentos que o Felipe mencionou, né? Então, por exemplo, as provas, os históricos escolares, as cartas de recomendação, é, ele é um documento, então ele vai ter um padrão, ele vai ter um formato, só que esse formato ele é definido por cada universidade, né? Então não existe um único jeito da gente enviar o portfólio. O portfólio ele não é um documento que tem uma carinha única, né? Então a gente vai falar um pouco mais para frente, né, dos diferentes formatos de portfólio, é, mas ele é um documento, né? A gente tem que seguir a rigor da forma que as universidades vão colocar nas descrições. O portfólio, ele, assim como as redações, né, ele é uma chance do aluno mostrar para os avaliadores quem ele é de uma forma um pouco menos acadêmica e burocrática, por assim dizer. Né? E para os cursos de artes, ele é um documento muito legal para o formato da avaliação, porque ele permite que o aluno mostre o seu lado mais artístico. Então, é muito bacana porque ele é uma oportunidade de a gente mostrar o que que a gente tem feito, como né, as nossas produções, as nossas ambições, a sementinha criativa que tem dentro da gente. Então, né, eles querem ver esse potencial criativo que existe nos alunos através do portfólio. O geral do portfólio, né? Então, assim, como eu disse, cada universidade vai ter o seu próprio formato, né? Não dá para eu falar, isso aqui é portfólio, passar um formatinho para vocês e tá resolvido para todas as universidades. Infelizmente, não é assim tão fácil. Mas, né, já estando nesse ramo faz um tempo, né? Eu estou junto com a DPF fazendo orientação de portfólio desde 2019. Já já tenho alguns macetezinhos. Então, o que a gente mais vê, né, o que é o mais comum, é esse portfólio que eu chamo de portfólio base, que é uma coletânea aí de trabalhos, né, que a universidade vai dar um número mínimo e um número máximo, né? Então, por exemplo, aqui está com um exemplo de 5 a 20 trabalhos, e eles vão aceitar trabalhos de diferentes técnicas, e esses trabalhos não precisam ser relacionados ao majoring para qual o aluno está aplicando. Então, por exemplo, um aluno que está aplicando para arquitetura, ele não precisa enviar materiais que são relacionados à arquitetura. Ele pode enviar pinturas, ele pode enviar fotografias, ele pode enviar desenhos, e esses materiais não precisam ser relacionados ao major de escolha dele. Então, esse é o formato de portfólio mais comum, é o que a gente mais vai ver as universidades pedindo, é esse portfólio que eu chamo de base. Outro formato que pode aparecer, isso é muito comum em algumas universidades no Canadá,
e também tenho visto bastante na Holanda, e isso é mais comum também dependendo dos cursos, né? Então, por exemplo, para fashion design, isso tem aparecido muito em universidades como a FIT, tem tarefas específicas, algumas universidades de moda na França também têm tarefas específicas, universidades de design na Holanda têm tarefas específicas, algumas universidades com cursos de arquitetura no Canadá têm tarefas específicas, mas enfim, o que que são essas tarefas específicas? Essas tarefas específicas, elas são atividades que a universidade propõe, elas podem ser substitutas do portfólio, né? Então, eles vão pedir só tarefas específicas, você não vai enviar o portfólio, ou você envia o portfólio e, para além do portfólio, eles vão pedir essas tarefas específicas. Essas tarefas específicas, elas podem ser relativas ao seu major, né? Então, elas podem ser, por exemplo, costure uma peça, desenhe uma pequena coleção, ou elas podem não ter a ver com o major, e aí quando elas não têm a ver com o major, elas normalmente são ideias bem abstratas, né? São temas bem abertos para a universidade avaliar como os alunos reagem, né, como diferentes alunos vão reagir a um mesmo input, né? Então, por exemplo, é, tinha uma das universidades no Canadá esse ano, tinha um tema que era fazer 3 trabalhos sobre o tema material. E você podia usar qualquer tipo de material e você podia falar de diferentes perspectivas sobre esse tema, né? Então, são temas bem em aberto para você realmente mostrar a sua perspectiva. E mesmo quando eles são relacionados ao major, né? Então, por exemplo, no caso da FIT, que é uma universidade de fashion design, e aí que tem um portfólio que é bem voltado ao major, eles ainda dão uma abertura porque eles querem ver como as pessoas vão fazer de formas diferentes, né? Então, quando tem tarefas específicas, dificilmente existe um jeito certo de você fazer aquilo, né? Eles sempre querem que você traga a sua visão, né? Isso é sempre o mais importante quando a gente está falando de portfólio, é mostrar quem a gente é, porque é um jeito, no final do dia, esse documento é mais uma forma deles conhecerem a gente. Então, né? Aqui falando um pouco mais aprofundado do que eu falei, essa parte das tarefas específicas, então, isso eu já falei um pouco, né? Então, elas podem ser relacionadas ao major, como eu mencionei. Uma tarefa específica também que aparece para compor o portfólio, muitas vezes, é o desenho de observação, né? Então, muitas vezes vai aparecer lá o portfólio, eles aparecem o portfólio base, né? Então, eles falam, a gente quer que você mande um portfólio de, no mínimo, 9 trabalhos, no máximo 15, e dentre esses trabalhos tem que ter pelo menos 3 desenhos de observação. Então, isso é muito comum. Desenho de observação é aquele desenho que a gente faz olhando para um objeto, né? Esse objeto pode ser um objeto, né, uma caneca, alguma coisa que está na nossa frente, pode ser uma pessoa, pode ser uma paisagem, enfim. Mas não é olhando para uma foto, é realmente olhando para a coisa, né? E importante saber que o desenho de observação ele não precisa ser fotorrealista, né? Ele não precisa ser perfeito, é, mas o desenho de observação é um tipo de material muito importante para os portfólios. Ele aparece bastante como requisito para alguns portfólios, e ele, mesmo quando não aparece como requisito, ele é um tipo de desenho que é bem visto nos portfólios. Por quê? Todos os cursos de arte, né, seja arquitetura, design gráfico, design de interiores, animação, moda,
todos eles você vai ter aula de desenho em algum momento. Então, você ter a habilidade do desenho é muito importante. Então, o desenho de observação é uma característica bem importante e é algo que é valorizado nos portfólios. Então, a gente até mais para frente vai falar de coisas que a gente pode se preparando e o desenho de observação vai aparecer de novo. E aí, né, os challenges é o que eu mencionei, que são esses mais em aberto, né, que são esses que eles dão um tema, por exemplo, como eu falei de material e tal, que são, às vezes até os alunos ficam, meu, mas isso é muito doido, eu nem sei como que eu vou interpretar isso, porque é isso mesmo, eles dão temas bem abertos, porque a ideia é você realmente trazer a sua interpretação daquilo. Formatos dos portfólios, né? A grande maioria dos portfólios, eles são enviados através de sites como o Slideroom ou os portais das universidades, e alguns deles são enviados por e-mails para as universidades. Quando a gente está enviando os portfólios por sites como o Slideroom ou os portais das universidades, a gente normalmente vai enviar o, o nosso portfólio nesse seguinte formato aqui: fotos ou slides, ou seja, arquivos individuais. Então, a gente vai, por exemplo, enviar, vai ter exemplos mais para frente, fotos individuais dos trabalhos, né? Então, por exemplo, eu fiz esse desenho, é uma foto, isso aqui seria, então eu envio só uma foto do desenho, e um slide é quando eu quero mostrar, eu quero mandar essa foto do desenho, mas eu quero mandar também é, um, um detalhe do desenho que não dá muito bem para ver, e eu quero mandar uma referência, e aí eu faço uma montagem num slide que tem tudo isso. Isso é um slide, né? Então tem essas duas diferenças aí. Então, aí a gente manda em arquivos individuais, né? Então, um slide ou uma foto. Alguns portfólios a gente manda em formato de apresentação de PDF. Ou seja, a gente monta vários slides, fecha tudo e manda como um arquivo só, que são vários slides. Existem alguns sites e alguns portais onde a gente pode colocar apresentações de PDF. É claro que aí a gente não vai colocar uma só com todos os trabalhos. Mas eu quero, por exemplo, eu tenho um trabalho que eles são 3 fotos. Por exemplo, eu tirei uma foto eu fiquei fotografando uma pera que eu deixei em cima da minha mesa, eu fiquei fotografando ela até ela apodrecer. E eu quero mandar todas essas fotos, mas não dá para eu colocar todas elas em um slide só, não cabe. Então, eu fiz uma apresentação PDF que tem, sei lá, 5 páginas, e aí nas páginas tem as fotos. Às vezes dá para mandar esse arquivo dentro dos sites, né? Mas no geral a gente evita mandar essas apresentações porque às vezes elas ficam muito pesadas para os portais para abrir, não roda muito bem, então a gente normalmente envia arquivos individuais. Algumas universidades a gente manda, né, quando vai enviar por e-mail, aí a gente fecha um PDF, faz uma apresentaçãozinha como essa que eu estou mostrando para vocês e envia para eles. E algumas universidades pedem que os alunos montem um sitezinho, e aí eles dão algumas opções de sites que eles aceitam, e vocês têm que montar um sitezinho com os seus trabalhos. Vamos lá. Bom, o que acontece, né? Realmente eu falei muito de ah, né? Pode ser assim, pode ser assado, pode ser desse jeito, pode ser daquele. Parece que fica, né, uma loucura, assim, né? Tem muitos jeitos que o portfólio pode acontecer, tem, né, muitas variáveis, e aí vocês ficam, tá, mas como que eu vou saber o que que eu faço, né?
como que eu vou começar a trabalhar no meu portfólio. Aí, então, aqui é o que a gente vai falar. Porque o que acontece? Para a gente ter certeza do que a gente realmente vai precisar trabalhar no portfólio e como a gente vai precisar formatar o nosso portfólio, como que vai ser o trabalho, os trabalhos e tudo mais, esses formatos, isso tudo a gente só vai saber a partir do momento que vocês estiverem no ano da candidatura de vocês e fecharem a lista de universidades. Que aí, tendo a lista de universidades, a gente vai lá, pesquisa, tá? Essa universidade pede isso aqui. Então, a gente tem que trabalhar dessa forma. Enquanto a gente não tem exatamente as universidades, porém, tem coisas que a gente pode ir fazendo para se preparar, porque, como eu disse, eu já estou nesse processo faz alguns anos, então eu já sei de algumas coisas que se repetem, coisas que são bem vistas. Então, tem coisas que, né, a gente pode ir fazendo que fazem um bom portfólio lá na frente e que vão ajudar vocês a terem bons trabalhos quando chegarem para o momento da candidatura. Então, né, fazerem aulas de artes ou participarem de summer programs voltados para artes e portfólios, né? Então, as universidades no exterior têm alguns summers que já são voltados para o desenvolvimento de portfólio ou para algum tipo de desenvolvimento artístico. Ou aqui no Brasil mesmo, fazer alguma aula de artes, seja mais geral, de alguma técnica específica, enfim, o que vocês tiverem interesse, mas é bacana fazer, por quê? Ajuda a gente a criar confiança, né? Porque a gente desenvolve habilidade técnica, e com habilidade técnica a gente cria confiança. E são lugares em que normalmente a gente consegue experimentar novas técnicas. Isso todos são coisas que vão ajudar a gente a trazer pontos positivos para o nosso portfólio. Mais para frente eu vou falar, né, de coisas que são bem vistas dentro do portfólio. E variedade de técnica, por exemplo, é um desses fatores. Outra coisa que é muito legal é criar o hábito de manter um sketchbook, né? Então, de ter um caderninho onde você faz desenhos, eh, anota suas ideias, faz rascunhos, né? Que é aquele meio intermediário entre um diário, entre rascunhos, anotação, tudo, e cola ali seus eu comi uma bala, cola o papelzinho, sabe? Que você faz tudo assim. É muito legal. As universidades muitas vezes falam que querem ver os sketchbooks, pedem para os alunos escanearem páginas, fazerem vídeo, passando as páginas dos sketchbooks. Para os alunos para quem tem interesse em animação, sketchbook é essencial, eles gostam muito de ver. As universidades têm muito interesse no processo criativo dos alunos. Então, sketchbook é um ótimo jeito de mostrar o nosso processo criativo. Então, vale muito a pena, manter esse hábito de sketchbook. Outro ponto é registrar os nossos trabalhos e processos, né? Então, novamente, essa parte do hábito dos processos criativos que as universidades gostam muito de ver. Então, registrar conforme você vai fazendo trabalho, os processos do trabalho. Eu estou fazendo uma pintura, vai fotografando as etapas da pintura, é, enfim, criar o hábito, né, de registrar, de guardar os sketches, porque tudo isso vai ser material bom para portfólio. E também registrar os trabalhos, porque muitas vezes alunos falam: eu fiz um trabalho para a escola, mas eu nunca tirei foto, não tenho uma foto legal. E isso faz toda a diferença, porque às vezes tem trabalhos que são super legais, mas o registro não dá conta de mostrar que aquele trabalho é legal. Então, prestar atenção na forma que a gente registra nossos trabalhos, né? Assim, putz, eu gostei desse trabalho aqui. Tenta tirar uma foto ali com um fundinho branco, uma coisa legal, uma foto que tá bonita, que com um enquadramentozinho legal, para ter um registro bacana que mais para frente a gente possa usar no portfólio, porque às vezes a gente perde os trabalhos, né? Então, ter eles de uma forma que mais para frente a gente possa usar esses registros. Outra coisa, né, um outro jeito
Já tem algumas universidades aí que eu tenho em mente, eu tenho algumas Dream Schools, né? Umas universidades que eu estou com foco, já dá para também pesquisar os requisitos de portfólios dessas universidades, né? Isso é um jeito de saber mais ou menos o que que você vai encarar ali no futuro de uma forma mais pontual. Então, também recomendo fazer essa pesquisa. Ou mesmo assim, eu não sei muito bem quais universidades eu quero, mas, por exemplo, eu sei que eu quero estudar é, fashion design, e todo mundo que fala de fashion design fala de Instituto Marangoni, Polimoda, Parsons, e FIT. Então, eu vou pesquisar os portfólios dessas quatro universidades para tentar entender como é que é um portfólio de moda. Então, né, às vezes pesquisar os portfólios das principais, que você já ouviu os nomes, se você não tem alguma que você já tenha certeza, enfim, são alguns caminhos. Por quê? É, Também quando a gente começa a ler o jeito que a universidade descreve o portfólio, faz muita diferença, né? Então, assim, tem universidade que vai descrever o portfólio de forma muito quadradinha, né? Assim, a gente quer de tantos a tantos trabalhos, você pode enviar esse tipo de arquivo, as mídias que você pode usar são essas, essas e essas, e é isso aqui. Tem outras que são, nós queremos te conhecer melhor, nos mande os seus principais trabalhos, o que você gostar, você pode mandar para a gente. Isso ajuda a gente a conhecer os perfis das universidades também. Então, também esse é um jeito da gente ir conhecendo e entendendo, né? Então, é mais aí uma ferramenta de pesquisa para vocês. E por fim, tem muito material de portfólios em sites como o YouTube. Acredito que hoje em dia no TikTok também tenha muita coisa. É, né? Então tem, se vocês digitam, por exemplo, My Accepted Portfolio at o nome da universidade, tem muita coisa, mas tem que sempre tomar muito cuidado, porque não é para assistir esses vídeos e se comparar, né? Não é para ver esse vídeo e ficar tipo, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso aqui, né? Isso não é legal. Se você for uma pessoa que tem essa tendência, não entra, não faça isso. Esquece que eu falei disso aqui e não vai atrás. Porque é para ver, só vale a pena ver isso aqui se você for ver e falar, então é esse tipo de trabalho que pode ser feito. Então é mais ou menos assim, é nesse formato. Nesse sentido vale a pena. Se for os outros, não, não vai. Então, aqui tem alguns do's and don'ts também para portfólios, né? Coisas que vão fazer um portfólio bom, né? E coisas que a gente já sabe que eles não valorizam tanto no portfólio, né? Então, aqui, algumas coisas que são bem vistas nos portfólios são projetos completos, né? Então, trabalhos que a gente mostra desde as referências, processo criativo ao resultado final, né? Então, realmente, desde a sementinha até a florzinha completa. Sketchbook, variedade de mídias, né? Então, um portfólio onde tem desenho, pintura, fotografia, né? Então, que mostra que o aluno não tem medo de se arriscar, né, de sair da sua zona de conforto. Então, isso é bem legal. Processo criativo, né? Então, que já entra um pouco aqui nisso dos projetos completos, né? Mas então de mostrar com fotografias, com sketchbook, com rascunhos, com o que for processo criativo. Trabalhos com conceito, né? Então, trabalhos em que o aluno pensou numa ideia, né? Então, não é só uma coisa, eu fiz esse desenho aqui, eu achei legal, mas é uma coisa, por exemplo, eu encontrei essas fotografias aqui na casa do meu avô, então eu comecei a desenvolver um trabalho em cima delas, porque eu não sei muito bem quem são esses meus familiares, então eu estou criando esses personagens baseados nesses meus familiares que eu não sei quem são, então eu desenvolvi personalidades para eles, sei lá, e aí você
explica tudo isso, porque a gente tem espaço para explicar dentro dos portfólios, né? É, junto com os portfólios, seja nos slides, né, ou dentro dos portais, vão ter caixas de texto onde a gente pode escrever, né, explicações, né, do que a gente está enviando, do que é aquele trabalho, que materiais a gente usou. Então, é legal essas coisas com mais conceito, a gente vai poder contar para eles o que estava se passando na nossa cabeça. Desenhos de observação, né? E aqui o que eu acabei de comentar com vocês, as legendas e os textos sobre os trabalhos, né? Então, a gente vai ter espacinho para colocar essas informações e isso aqui é bem valioso para eles. E aí, algumas coisinhas que não são bem vistas dentro dos portfólios. Desenhos de personagens que já existem, né? Então, personagens de animes, de quadrinhos, não é legal porque não mostra, né? Não mostra que a gente está inventando alguma coisa nova, não é bem visto. Trabalhos que copiam obras, né? Também, então, putz, eu refiz aqui a Mona Lisa, não é bem visto também. Trabalhos que demonstram apenas, você sabe, o uso técnico de algo, né? Então, por exemplo, principalmente para alunos de arquitetura, aparece muito lá nos requisitos de portfólio de arquitetura que eles não querem ver desenhos de AutoCAD, por exemplo, esses programas para arquitetura, porque porque muitas vezes só vão exibir você tem uma técnica e não exibe nenhum pensamento de design, nenhuma coisa mais autoral, e aí não é do interesse deles. E objetos flutuantes, o que eu quero dizer com objetos flutuantes? Isso aqui é uma coisa ligada ao desenho de observação. É, no desenho de observação é muito comum que as pessoas façam por exemplo, eu vou desenhar, sei lá, esse potinho aqui. E aí a pessoa desenha o potinho no meio da folha e ele fica lá flutuando, um objeto fantasma, assim, não faz nada em volta, não faz nenhuma sombrinha ali para mostrar que está em cima de alguma coisa. Isso é o crime dos desenhos de observação. Então, sempre a gente se atentar quando a gente está fazendo um desenho de observação, da gente contextualizar onde está esse objeto, né? Então, desenhar ali a superfície que ele está, alguma coisa ali no fundo, fazer um pouco de sombreado. E não precisa, né, detalhar tudo, né? Mas só não deixar esse objeto flutuante no meio da folha, gente. São detalhes que valem a pena a gente se atentar. Bom, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de alunos que eu trabalhei aí nesses últimos anos, passando por diferentes mídias, né? Então, aqui primeiro alguns exemplos de desenho de observação para vocês verem. O desenho de observação ele pode aparecer de diferentes formas, né? Então, aqui a gente tem um com carvão, aqui a gente já tem né, esse primeiro aqui né, é o que a gente chama de natureza morta, né? Que é um arranjo de objetos. Aqui o segundo já com umas canetinhas e é uma sala, né, um interior, e esse, por fim, que é uma mistura de técnicas, né, é um prédio e tem uma mistura de aquarela com canetinhas. E dá para ver que os três são bem diferentes, né, são técnicas bem diferentes, e todos eles são desenhos de observação. Aqui, trabalhos tridimensionais, então teve essa aluna que fez esta mesinha, né, que tinha essa proposta de ter esse buraco, que aí, no caso, ela colocou esse vaso para essa interação, e esse outro aluno que fez essa escultura, estrutura, assim, com esses materiais de isopor, e espuma expansiva. Aqui alguns trabalhos com fotografia. Essa fotografia é um misto de fotografia e de escultura, porque essa aluna ela fez esse corpo, né?
Então ela fez esse corpo que era, ela fez baseado no corpo dela e depois ela tirou essa fotografia e esse outro aqui que é uma, aí já é só mais a fotografia mesmo. Alguns exemplos de pintura, arte digital e aqui algumas outras mídias, né? Então a gente tem esse autorretrato e colagem com imagens de um exame dessa aluna, e esse vestido que uma aluna costurou. E por fim, eu trouxe aqui para vocês também alguns exemplos de portfólios nesse formato de slide que eu mencionei, é, que é, né, essa parte de mostrar o processo. Então, por exemplo, esse aqui, a gente vê todo o processo dessa criação desse vestido, né? Então, ela se inspira, a aluna se inspirou, tem toda a inspiração aqui, né, dessas fotos dos avós dela, nas cartas dos avós, e também nesse quadro do Clint, e aí os testes que ela foi fazendo acho que é orquídea essa flor, né? É orquídea. Com as orquídeas, e aí depois de pegar o formato da flor e começar a transformar no vestido, né? Então, através, né, nesse formato, a gente tem um portfólio um pouco mais narrativo. Então, é muito isso que eu falei dessa questão do processo criativo, que é muito importante para o portfólio. Aqui, né, já tem um outro em formato de slide, mas que já tá todas as informações em um slide só. Era uma aluna de arquitetura que ela fez esse projeto, que era esse Museu do Amor. E aí aqui tem né, as diferentes vistas e partes da construção do prédio e um pequeno textinho falando sobre o projeto. E aqui, mais um que é bem narrativo também, né? Então, ele começa aqui com essas fotos que a aluna tirou de referência. Então, ela tirou essas fotos, aí ela vem para o sketchbook, onde ela começa a fazer vários estudos, e por fim ela chega nessa pintura final, e aí ela apresenta aqui no final a pintura junto com um textinho explicando. Então, aqui, né, nesse formato, a gente já vê portfólios que são bem mais narrativos, que trazem, né, em camadas aí o os trabalhos, né? Assim, dão uma aprofundada maior. Então, para esses trabalhos com conceito que eu mencionei, muitas vezes a gente opta por esse tipo de apresentação, ao invés de só colocar uma única foto. E é isso, pessoal. Eu sei que eu falei bastante, então agora eu queria ouvir um pouco de vocês. É, Felipe, se você quiser retornar aqui com a gente para darmos conta das dúvidas. Tá. Boa noite, pessoal. Vocês estão me vendo, Cata? Tô sim. Tá, legal. Eu vi que já chegaram algumas perguntas aqui. Vamos lá. A Maria Eduarda perguntou, ela falou que entrou, né, acho que ela entrou no meio da apresentação, perguntou se o portfólio serve para a galera de STEAM. Acho que aí já não, né, Catarina? É mais somente para os cursos artísticos, né? Ele é somente majoritariamente para os cursos artísticos. Eu sei que tem algumas universidades que algumas Ives, por exemplo, às vezes abrem para qualquer curso para você enviar materiais artísticos que podem valorizar a sua application. Mas não vai ser algo que vai ser requisitado para a área de STEAM. Uhum. Sim. Então, talvez em uma ou outra faculdade, se você tem um portfólio muito Talvez relevante, possa pode ser agregar material você. extra que agregue a application, sim. A Misha perguntou em relação a cinema, né? Acho que esse cai mais se você tem alguma dica, cai um pouquinho no outro tipo de portfólio que você mencionou, né, Catarina? O Ah, não, audition, mas né? posso falar também um pouquinho Ah, sobre legal. cinema.
cinema normalmente não sou eu que oriento, mas eu ainda consigo falar um pouco mais sobre o de cinema do que sobre as auditions, que a audition realmente é um mundinho muito à parte. Os de cinema, o que vai acontecer é o seguinte: as universidades, elas normalmente, o material que elas mais pedem vão ser pequenos curtas, né? Então, é bem bacana que o aluno se proponha a desenvolver algum curta, se ele já está pensando em aplicar para uma universidade de cinema, ou também algum roteiro, porque são caminhos possíveis também, eles dão algumas opções, né? Enviar roteiros, enviar curtas, fotografia também é um material que cabe bastante nos portfólios de cinema. E esses curtas, normalmente, eles também não precisam ser feitos individualmente, né? Então, por exemplo, são coisas que você pode ter feito na escola, por exemplo, um trabalho escolar, que você pode ter feito mesmo num curso de cinema, alguma coisa assim. E aí você só vai lá mencionar, por exemplo, eu cuidei da direção de câmera, da direção de arte, alguma coisa assim. Mas para alunos de cinema, a gente recomenda que comecem a olhar um pouco para essa área, ou de roteiro, ou de ir atrás de filmar algum curtazinho, alguma coisa assim. Bom, a Adri perguntou, eu acho que esse aqui já, esse sim talvez já enquadra mais em Audition, né, sobre a parte de dança. Acho que aí seria muito parecido com acting, Hum, né? mas qual que foi a pergunta? Se Às sobre dança, vezes, se você tem alguma experiência, talvez com auditions de dança. não, eu não, realmente não é o que eu cubro, de dança, não, Eu confesso que eu infelizmente também, não nem posso eu tive, entrar. Adri, não me lembro de ter tido alguma. Né, acting a gente já teve vários, imagino que seja parecido, que seja um audition. Geralmente os auditions, né, eles, do que eu já tive aqui de alunas, eles podem ser ou por vídeo ou presenciais. Eu imagino que seja dessa forma. Acho que talvez até uma dica É, aqui a mesma coisa que a Cata falou, né, de sugerir de você pesquisar alunas aprovadas em alguma faculdade que você tem em mente. Talvez tenham, né, algumas informações de auditions dessas universidades, sim. acho que dá para você ter uma base aí de como funciona. Sim, com certeza. E assim, ou entrar até no site. É que realmente de dança, assim, eu não. Porque de acting eu até tenho coisa, mas de dança, é, eu realmente não sei muito bem como é que funcionam as auditions. Eu imagino que seja vídeo, eu imagino que não Uhum, seja nem. Eu acho que não é nem ao vivo, a não ser que uhum, seja presencial. Se sim, você for presencial, é ao vivo. Se não for presencial, eu imagino que você envia um vídeo. uhum. Eu tô, gente, eu tô falando aqui Educate a top of my guess, né? head, assim, eu posso estar falando besteira, mas é o que eu imagino. Porque você não teria um espaço para dançar para a câmera, entendeu? Seria esquisito, Sim. por isso que eu tô falando. Uhum. Então, é o que eu consigo imaginar. É, e é realmente o máximo que eu consigo pensar. Perfeito. Essa é uma pergunta que eu recebo bastante, Cata. A Júlia perguntou, né? A partir de que ano no colégio é indicado começar a pensar em preparar o portfólio? Nono, primeiro? Quando você acha que é interessante esse aluno, né, sabendo que vai estar lá na frente, começar a desenvolver essas habilidades? Olha, honestamente, assim, se você tem realmente vontade de fazer um curso que tem alguma coisa a ver com artes, a partir do momento que você tem vontade, já começa a desenvolver. Não tem por que não, sabe? Quanto antes, melhor, só vai fortificar o seu portfólio, vai te dar mais certeza do que você quer, porque hoje em dia a gente tem muitas áreas variadas e diferentes, assim, né? Então, Uhum, por exemplo, a gente tem só pegando um pequeno ramo, a gente pensa, tem animação, mas não tem só animação, tem character development, background development, game design, game development. Então, assim, só dentro de animação já tem 1 milhão de coisas. Então, assim, se você começa mais cedo, você tem uma certeza maior do que você vai querer, porque você já vai ter se treinado mais coisas, você vai falar, putz, eu não gosto muito disso aqui. Então, assim, quanto antes a gente começa, melhor. E o portfólio, ele é realmente uma coisa trabalhosa e, pela minha experiência, assim, os alunos que chegam e que falam, putz, eu tô
fazendo isso há bastante tempo, tem um ano de candidatura muito mais tranquilo. Os alunos que têm que fazer o portfólio no ano de candidatura é mais punk mesmo, assim, Uhum. porque honestamente você ter que tocar o terceiro colegial com a criação de um portfólio do zero não é fácil. Assim, honestamente, eu já vi É, acontecer, mas não é fácil. mas é um ano que você não, né, você já tem muita coisa É muita acontecendo. coisa, é muita Uhum. coisa. Sim. Então, assim, podendo, né, fazer uma aulinha de artes aqui, outra aulinha de artes ali, e fazendo uns trabalhos, e pesquisando. Ah, pô, vou ter uma oportunidade de fazer um summer. Ah, já faz as coisas voltadas para artes. Se é isso que Uhum. você sabe que você quer, eu, por exemplo, sabia que eu queria estudar artes desde muito cedo, assim. Então eu já estava de olho ali nas coisas, queria estudar isso, ia muito em museu, ficava Uhum. rabiscando o caderno da escola, enfim, sabe? Já sabia meio o que eu queria. Então já ajuda a direcionar. Sim. Então, quanto antes, melhor. Sim. Eu até faço analogia, eu acho que o aluno artístico já sabe, é como se fosse, né, o atleta que ia ter a bolsa na faculdade pela bolsa esportiva. Você tem que ser bom naquela área. E eu acho que ajuda também que, se você perceber que não é isso que você gosta, você já vai descobrindo antes. E ainda assim, né, as coisas que você desenvolve, essas experiências ainda podem te ajudar nos applications, como extracurriculares, coisas que você fez, Sim, mesmo que você aplique para outra área, né? Então, acho que exato. não esperem aí o quanto antes. A Julinha aqui perguntou, né? Falou, boa noite. Como funcionam os challenges? A participação é feita em sites específicos, pelas próprias faculdades, ou é uma proposta mais autônoma? Então, os challenges, eles normalmente acontecem assim. As universidades, elas dão as propostas, essas propostas elas normalmente mudam de ano para ano, e aí eles colocam lá o tema, né? O que que você tem que fazer, como é que vai funcionar, e varia muito, assim. Então, por exemplo, tem algumas universidades na Holanda, por exemplo, tem uma universidade que funciona muito à base de challenges, e aí eles fazem, por exemplo, eles dão acho que 6 temas, e esses temas são super abstratos, então eu lembro que tinha um ano que era, por exemplo, o tema era máscara, aí depois tinha um tema que era pôster, enfim, eles dão uns temas que são meio abstratos, e aí, é, e aí eles falam, você pode usar qualquer material, você pode meio que entregar qualquer coisa, só que você tem que explicar para a gente como que se relaciona com esse tema. E aí você manda, né? Você fecha um arquivo e manda da forma que eles falam, sei lá, você vai mandar um PDF no máximo 10 páginas com esse challenge. E aí, ou tipo, junto com o seu portfólio, a última página do seu portfólio é o seu challenge. Alguma coisa assim. Né, vai variar aí o formato de envio, a universidade vai variar. Mas eles normalmente são bem abstratos, assim, né? Porque a ideia é realmente ter essa abertura de possibilidades, assim, para as pessoas viajarem mesmo, e terem essas diferentes interpretações. E aí tem alguns que são mais diretos ao ponto, assim, por exemplo, teve esse ano eu acho que era da SMOD, que é uma universidade de moda na França, que o challenge era comprar acho que era uma regata branca e uma camisa xadrez, e aí a partir dessas duas peças criar uma nova peça, tipo, unir as duas e fazer uma nova peça. Não, era uma camiseta branca e uma camisa xadrez, e você unia as duas e fazia uma nova peça. Então, por exemplo, nesse caso já era mais relativo ao major, porque era um major de fashion design, mas esse era um challenge já também. Então, diferentes resultados aí possíveis. Interessante. Eu vou dar antes, tem mais algumas dúvidas, mas dar alguns recadinhos, pessoal, que muita gente pergunta, né? Bom, primeiro, se alguém chegou no meio do evento, perdeu alguma parte, quiser voltar,
Vou colocar aqui o link. A gente sempre deixa todos os nossos eventos gravados aqui na nossa página, tá? Então, fiquem à vontade para vê-los, revê-los. Eu vi que chegou muita gente ao longo da apresentação também. Então, acho que um ponto que a gente sempre fala aqui, pessoal, para quem está começando a avaliar, considerar essa chance de fazer, essa possibilidade de fazer essa faculdade fora, né? A nossa equipe tem uma avaliação de perfil, que vocês respondem algumas perguntas, a gente tem uma primeira ideia, né, de onde você está bem, no que você pode evoluir, e é um bom primeiro passo para quem quiser, saber das possibilidades mesmo. E aí eu recomendo bastante para quem tem interesse em se preparar, conhecer os nossos programas de preparação. A Catarina aqui, como vocês viram, sabe muito de portfólio, então imagina poder contar, né, com alguém como ela nesse processo, facilita bastante, né, para que vocês tenham melhores resultados, cheguem mais longe. Então aqui eu vou colocar alguns outros links também. Um que vocês podem agendar uma consulta gratuita conosco para tirar dúvidas. E aqui os nossos contatos também no WhatsApp, né? Então entre em contato conosco que a gente pode, acho que, facilitar muito, né, vocês a chegarem mais longe, construírem bons portfólios. E mais algumas perguntas aqui, Catarina. Acho que tem duas que dá para se linkar aqui em áreas diferentes, uma é anônima e outra aqui da Júlia. A anônima perguntou se para curso de arquitetura cabe trazer desenho, fotografias que não abranjam só construções e ou interiores. E a Júlia perguntou isso também nos portfólios de moda, né, se fotografia é bem vista, por exemplo, no Instituto Marangoni. Sim, para ambos. Para a arquitetura, para ambos, na verdade, para a grande maioria dos cursos, para a grande maioria não, para todos os cursos, não existe uma limitação de conteúdo em relação ao major, né? Então, são pouquíssimos os portfólios que as universidades falam, a gente só quer ver coisa relacionada ao major. Então, por exemplo, a FIT, por exemplo, é uma universidade de moda que pede só, eles pedem exatamente alguns documentos e é aquilo lá. Para arquitetura, é perfeito, não precisa trazer coisas de construção, então pode trazer fotografias e desenhos que estão fora disso, e fotografias que não são de moda também, fotografias, desenhos, pinturas que não são de moda, cabem super bem num portfólio de moda também, inclusive para o portfólio do Instituto Marangoni. Legal, bom. A Isa perguntou aqui se fica brega colocar desenho de produto no portfólio na aplicação de Industrial Design, assim como arquitetura, né, e desenho no AutoCAD. Então, que eu acho que você explicou lá, né? Fica Hum, brega? Eu teria que entender um pouco melhor como é que seria esse desenho de produto. Se é uma coisa própria, feita, assim, uma criação própria, não. Se for uma réplica de alguma coisa, talvez. Acho que é o melhor jeito que eu consigo responder sem mais informações. Não. Temos mais algumas dúvidas, pessoal? Aproveitem aqui todo o conhecimento aqui da Catarina. Tem uma pergunta, Cata. Você vê muita diferença né, nos portfólios em faculdades convencionais e artísticas? Sim, as faculdades mais convencionais tendem a pedir menos portfólios ou não necessariamente? Depende muito da faculdade. Sim, as universidades mais tradicionais é muito comum que elas coloquem o portfólio como opcional, então que seja um material que você manda para favorecer mesmo a application, assim, coloca como um supplemental, né? É, e aí, muitas vezes eles só vão ser obrigatórios para alguns cursos, então, por exemplo, para teatro, normalmente aí as auditions vão ser obrigatórias, é, e às vezes para artes visuais, mas aí para vários dos outros cursos que em art schools seriam obrigatórios, eles em tradicionais às vezes não são, e então tem bastante diferença, assim. Chegou aqui. A Júlia perguntou se. Boa pergunta. Tem algum do Instituto Marangoni que o Instituto Marangoni realmente aprecia? Alguma coisa que você acha que é Tem algum o must quê? aí?
Tipo, algum do, alguma coisa, um must que tem que fazer no portfólio do Instituto Marangoni, né? Que dá para. Acho que pode ser assim de uma forma geral, né? Para o portfólio stand out dos outros, assim. Do Marangoni, tá. É, Olha, o portfólio do Marangoni, eles são bem abertos, honestamente. A gente teve esse, acho que foi ano passado, já tô ficando meio bagunçada aqui, não sei o que esse ano que foi ano passado. Foi ano passado, a gente teve uma conversa com a Thaís, que é uma das representantes do Marangoni. Ela falou, conversou super com a gente sobre portfólio, sobre todo o processo de admissão. Então a gente tá com um relacionamento bem próximo com eles. E foi muito legal porque deu pra gente entender, para eu entender bastante do portfólio deles, assim, porque no site deles não tinha muita informação. Mas eles gostam bastante dessa parte de processos criativos, eles gostam bastante de ver isso. É, e eles gostam de que o portfólio seja um pouquinho mais voltado para moda. Então, assim, né? Ou assim, para o curso que você vai estar aplicando, né? Então, com um viés um pouco mais para o curso que você vai estar aplicando, mas você pode trazer coisas diferentes também. É, Eles gostam bastante de ver croquis de moda, é uma coisa que foi bem mencionada por eles. Mas o que eles, né, colocam como portfólio deles são six creative ideas, na verdade. Então, é um portfólio que eles falam assim até, seu aluno por exemplo, gosta de editar vídeo no TikTok, ele pode mandar um vídeo do TikTok. Então, é uma universidade que está bem aberta a receber diferentes mídias e a diferentes conteúdos, assim. Então, é bem legal, mas eu diria que, assim, playing it safe e de uma forma que você vai se destacar, conteúdos um pouco mais voltados para o seu major, que provavelmente eu imagino que seja algo relativo a fashion design. É, e então, por exemplo, pensar, por exemplo, uma mini coleçãozinha, uma coisa assim, pode ser um caminho bem legal para se destacar. ótimo. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Se a gente não tiver, eu queria, Carla, agradecer muito a sua presença aqui hoje, né? Acho que foi muito, muito rico, muita informação, muita dica legal, super valiosa. E agradecer a presença de todos aqui também, pessoal. Obrigado por estarem aqui conosco essa noite. A gente vai ter daqui a algumas semanas, acho que agora em abril, um evento que aí vai ser voltado principalmente para auditions de atuação. Né? A gente tem uma orientadora de auditions, que é a Giovana, que vai falar muito sobre isso também. Então, se teve alguém aqui esperando sobre isso e não teve, vocês vão estar na frente. E mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite, Cata. E nos vemos nas Obrigada. próximas. Obrigada, Felipe. Obrigada, gente. Espero ter esclarecido coisas para vocês. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada pela presença e boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.